Olá a todos, esse é mais um Sei. Eu resolvi fazer os vídeos sobre X-Men 1, 2 e First Class porque é aniversário de 50 anos dos X-Men esse ano. Fazem 50 anos que os mutantes foram criados na Marvel Comics. E os X-Men, de certa forma, sempre foram alguns dos meus heróis favoritos, assim, principalmente pela marginalidade deles. Mas depois eu entro nesses detalhes. Eu acho que só também é importante falar que eu só vou fazer desses 3 filmes, do 1, do 2 e do First Class, porque eu já fiz do Wolverine Imortal, não tenho vontade de fazer do Wolverine Origem, porque eu achei uma merda, e o X-Men 3 também eu achei uma bosta e eu não tô afim de fazer, ok? Talvez eu possa até fazer, duvido que vai ter alguém pedindo para fazer sobre o X-Men 3, mas se for necessário eu faço, mesmo tendo achado uma bosta. Sobre os X-Men 1 ou 1,5, tanto faz. Acho que o primeiro ponto, que de uma forma geral, não é só nos X-Men 1, mas o tema, a temática dos X-Men em geral, é uma crítica social a respeito do tratamento das minorias. Falo minoria entre aspas, porque depende do contexto, depende da forma que for analisado. Essas minorias, na verdade, são maiorias, mas é isso aí. Os X-Men, eles são um grupo formado por mutantes, que são seres que nascem com capacidades, habilidades especiais, e por isso são vistos como uma ameaça por pessoas que não nascem com tais habilidades. Nos X-Men 1, inicia até o filme com o senador Kelly falando a respeito da ameaça dos mutantes, né? Como os mutantes são ameaçadores, porque uns são capazes de ler mentes, outros são capazes de atravessar paredes, etc. E o próprio fato de ter alguém que é capaz de ler a mente dos outros, controlar a mente dos outros, é extremamente ameaçador. Mesmo que o cara não faça isso, só a existência desse ser, segundo o Kelly, já é uma ameaça. Então, para ele, deveria existir uma lei que catalogasse todos os mutantes e seus respectivos poderes, para pelo menos ter um controle sobre essa população. Tá? Logo no início do filme, o Xavier está lá, escutando o discurso do Kelly. Se eu não me engano, a Jean Grey está participando do debate, é um debate, né, na verdade, e o Xavier saca a presença de alguém, ele vai atrás desse alguém, é o Magneto, que é onde que eles têm a primeira conversa e a apresentação da diferença de ideologias deles. Nesse primeiro filme você tem então um confronto entre os X-Men e a Irmandade de Mutantes. O grupo dos X-Men é liderado pelo Xavier, então eles defendem a ideologia do Xavier, que é uma coexistência pacífica entre humanos e mutantes, que a compreensão levaria a ambos, humanos, Homo sapiens e Homo sapiens superior, a se relacionar melhor, ok? Enquanto o Magneto não acredita nisso. Eu vou falar mais sobre a figura do Magneto e essas ideologias quando eu for falar do First Class. E o Magneto lidera a Irmandade de Mutantes, que é então aqueles que defendem a visão do Magneto, que é da supremacia dos mutantes sobre os humanos. Que ele vê os mutantes como uma evolução do Homo sapiens, e portanto é aqueles que vai tomar o lugar dos Homo sapiens no mundo, vai ser os Homo sapiens superior, como eles se chamam. Superiores, não sei ao certo como falar. Isso é interessante ver 2 pontos de vista diferentes que acabam se assemelhando, na minha opinião, a Martin Luther King e Malcolm X. Tanto que não vou chutar apenas porque eu não cheguei a pesquisar a respeito, mas eu acho que o Jack Kirby e o Stan Lee acabaram pesquisando, né, se inspirando no Luther King e no Malcolm X para pensar nessas 2 facções, talvez, né, dos mutantes. Bem, o que importa é essas visões, né? O Luther King ele tinha um discurso mais brando, né, de tolerância, enquanto o Malcolm X tinha um discurso mais agressivo a respeito de
como fazer com que os negros tomassem o poder, tivessem uma situação melhor nos Estados Unidos, que era justamente enquanto o Martin Luther King já usava um discurso de tolerância e de respeito mútuo entre brancos e negros. Mas os X-Men, eles não simbolizam só essa questão racial de negros e brancos. Simboliza todo e qualquer minoria. Como um amigo meu já falou uma vez numa conversa, existem filmes do Bruce Lee, por exemplo, que ele chuta placas do proibido cachorros e chineses, sabe? Que é uma forma também de mostrar... Sim, é uma minoria. Os imigrantes acabam sofrendo certos preconceitos em determinados países. Eu acho que aqui também não é diferente. Talvez seja um pouco mais velado, mas não é diferente. Fora isso, existem a questão de preconceitos em relação a tribos ou intolerâncias em relação a tribos urbanas, a povos e etc. Eu acho que falta um pouco a tentativa de compreensão do outro lado. Compreender o outro lado não quer dizer aceitar necessariamente certas atitudes, mas tentar propor mudanças de forma que seja construtiva para ambos. Eu acho que o ponto nesse caso, quando eu falo não aceitar certas atitudes, eu não estou falando agora da questão racial, estou falando da questão mais cultural, que muitas vezes nós olhamos outras culturas, nos sentimos superiores e criticamos simplesmente. Existem coisas realmente macabras, né, que eu não acho que devem ser aceitas, mas devem ser compreendidas, porque sem a compreensão não há como fazer uma mudança eficiente, não há como ser eficiente na proposta de uma mudança. Então, o tolerar, ou compreender, quer dizer, a cultura do outro, nos ajuda a tentar entender o contexto e tentar perceber as minúcias daquilo que pode ser mudado, ok? Para que realmente essas atitudes possam ser, para que nós possamos tomar atitudes que realmente gerem alguma transformação. Impor a nossa verdade, impor o nosso ponto de vista sobre outro, não transforma. Não transforma. A pessoa pode, ou o povo pode até se fingir adaptado, mas não o fez de fato, não se adaptou de fato, não compreendeu de fato, não entendeu a necessidade de mudança. Da mesma forma, quando fazem conosco, quando impõem pessoas ou sociedades, etc., impõem sua vontade sobre nós, não funciona, não funciona. Sem compreensão não funciona. Se você não entende o porquê você está agindo de determinada forma, porque é certo dentro daquele contexto, não faz sentido. E se não faz sentido, vai sempre estar um incômodo de que aquilo não está certo. Porque dentro da sua interpretação realmente não está certo. Bem, retornando ao filme, o plano do Magneto, isso aqui é spoiler, e por ter lançado faz anos, se eu não me engano, em 2001, tá? Fazem 12 anos que lançou esse filme. Eu acho que já deu tempo suficiente para quem está assistindo isso daqui ter assistido. Quem não assistiu, desculpa, cara. Porra, 12 anos, né? O plano do Magneto é transformar, ele cria uma máquina que transforma pessoas, né? Ele ativa os genes X, não lembro agora os genes X, por isso que é X-Men. Então, o gene X dos seres humanos, transformando eles em um sapiens superior. O problema é que tá errado, né? Tem um efeito colateral meio ruim, as células da pessoa vai degenerando e acaba morrendo com o tempo. Mas está tendo uma reunião da ONU em Manhattan e ele quer utilizar essa máquina para transformar os representantes da ONU em mutantes, com a intenção de, transformando líderes políticos em mutantes, talvez isso ajude a garantir os direitos dos mutantes, socialmente dizendo, que é a questão da representatividade política dessas tais, entre aspas, minorias, que parece que nós temos a necessidade, o que eu acho bizarro, mas nós temos a necessidade que existam representantes de tais grupos para proteger, para garantir os direitos desse grupo. Cara, puta que pariu, sabe? Eu acho que passou da hora mesmo, sabe? Quando foi a Revolução Francesa? Em 1789. Faz 224 anos que a Declaração
dos direitos humanos foram feitos, pelo menos, né, nos 224, se eu não me engano. E já passou da hora de nós nos vermos como, primeiro, como seres sencientes, né, garantindo direitos de animais e seres humanos. Só que os de animais ainda tem muitas discussões pela frente. Só que em relação a seres humanos já deu, né? Independente de crença, opção sexual ou não opção sexual, mas que seja, independente de tudo isso, de raça, cor, credo e etnia e seja lá o que for, independente de tudo isso, os direitos dos seres humanos devem ser garantidos. Eu concordo com o Clarion quando ele coloca que não, em leis não devem, a não ser que for por questões fisiológicas, biológicas ou outra diferença factual de gênero, raça, etc., que necessite de um direito diferente. De resto, como por exemplo licença maternidade, de resto, ou licença amamentação, de resto, não se deve fazer diferenciação de gênero, raça e etc. Mesmo que se crie uma lei pensando em proteger um determinado grupo que sofre algum tipo de violência, ainda assim a lei ela deve ser todo abrangente. Ela não deve defender só tal grupo, ela deve defender o ser humano de maneira geral, para que o contrário não possa vir a ocorrer futuramente. Vamos supor agora só para... Se Malcolm X tivesse conseguido fazer o que ele queria nos Estados Unidos, os brancos estariam fodidos. Então é impedir isso. Particularmente, eu gosto muito das atitudes do Luther King e gosto muito das atitudes do Nelson Mandela, por exemplo. O Nelson Mandela é muito foda. Eu acho que vale a pena, quem não conhece, dar uma pesquisada nesses caras. Malcolm X, ele teve pontos positivos também, não vou negar. Eu estava conversando até ontem com meu amigo Luiz Mariano, do canal Transmissora, a respeito do Malcolm X. E sim, ele puxou algumas reflexões importantes também para se pensar na questão do negro lá na sociedade dos Estados Unidos. Válido, ok? Mas a atitude extrema dele de querer uma supremacia negra, etc., eu já não concordo. Da mesma forma que eu não concordo com a ideia de supremacia branca, da mesma forma que eu não concordo com a ideia de nenhum tipo de supremacia. Que eu acho uma percepção meio ilusória, se sentir superior ao outro. Eu posso tratar isso em algum vídeo do blá blá blá. E outra, eu acho que todo ser tem o direito à felicidade. Todo ser senciente tem o direito à felicidade. É necessário para nós tentarmos garantir isso. Então é isso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Até mais, valeu, tchau!